Shine bright like a diamond. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho um ponto de luz aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Carlos Reis, meu convidado super especial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado pelo convite especial. Meu nome é Carlos, estou aqui muito ansioso para conversar um pouquinho contigo sobre fotografia e tudo mais. Então vocês vão ver hoje, gente, que esse cara aqui, ele ajuda muito a fazer os outros brilharem também. Vocês vão entender que ele trabalha aí com as lentes da câmera, né? E explorando, né, o melhor das pessoas e dos momentos, né, Carlos? Fala um pouquinho da tua atuação hoje, né? Com o que tu trabalha? Então, hoje o mercado fotográfico, enfim, ele é muito amplo, né? Eu foco na parte mais de eventos, então, como casamento, formaturas, eventos sociais, todos os momentos que precisam ser fotografados e precisam de uma lembrança importante, né? Então, além de a gente falar de um registro fotográfico, conforme o tempo a gente vai aprendendo que também é muito importante ter esses registros guardados, sabe? Então, o meu foco principal é nisso, sabe? Nos momentos importantes que acontecem em cada evento, em cada, enfim, formatura, casamento, o que acontecer, esses momentos importantes precisam ser guardados de uma forma carinhosa, sabe? Então, esse é o meu olhar para esse momento. E a tua formação, Carlos? Estava falando aqui nos bastidores que não tu tem numa área que não é direta no que tu trabalha, sim, mas que tu usa ela indiretamente. Sim, né? Então, com fotografia, durante os anos que eu vim aprendendo, eu acabei fazendo vários cursos de fotografia com diversos fotógrafos ou grupos de fotografia que fossem agregando no momento que eu precisava. Então, eu procurava saber o que estava precisando melhorar no meu trabalho e procurava algum fotógrafo disponível para fazer isso. Mas eu tenho formação em processos gerenciais, técnico, né? Então, mas hoje em dia, para a gente gerar uma empresa, a gente precisa saber muitas coisas. Então, me ajuda muito no meu trabalho no dia a dia. Sim. Antes da gente entrar um pouquinho nesse ponto, que eu quero também trazer um pouco da tua história para inspirar também outras pessoas que estão aí numa migração na carreira, eu também queria que tu me contasse pra gente, compartilhasse com a audiência por que tu foi para essa área da fotografia, né? Quando que tu se encantou por isso e decidiu ir para essa área? Sim, então, eu acho que não só comigo, mas com a grande maioria das pessoas que é fotógrafa hoje, comigo veio bem de pequeno, bem de infância. Minha mãe sempre teve muito costume de ter todos os nossos momentos registrados. Então, tenho fotos desde pequenininho, bebezinho, até aniversários infantis, sempre tinha um fotógrafo. Naquela época era um pouquinho diferente, então tinha filme e tudo mais, então não era uma coisa tão rápida também, então a gente recebia as fotos 15, 20 dias depois. Mas desde ali eu sempre tive um contato com a fotografia direta, no sentido de sempre, em momentos importantes, ter alguém registrando. Então isso sempre acabou inconscientemente estando ali. E foi mais ou menos em 2008, eu acho, quando eu comprei a primeira câmera, assim, que eu comprei mais por hobby, onde não tinha muito um perfil comercial, era mesmo para comprar, e fazia fotos mais das corridas de bicicleta que meu irmão participava e tudo mais, e era uma coisa muito espontânea, sem nada, assim, de especial, mas conforme o tempo eu fui vendo aquilo de um outro olhar, sabe? Uma amiga minha também, enfim, que eu acabei trabalhando com ela bem no início, então foi tudo coisas que foram abrindo um caminho para que eu tivesse mais interesse em continuar. Então, veio desde lá pequenininho para chegar até agora, nos dias atuais, podemos dizer assim. E como é que foi transformar, né, essa paixão, esse hobby para um profissional? Né, que tu já acabou adquirindo também um conhecimento que a gente falou em processos gerenciais, que agregou, sim, né? Então, como foi isso? Porque tu não foi direto para essa área, não, né? Enfim. Quer dizer, desculpa, tu não foi direto, né, empreender. Sim. Né? Então foi um processo longo, né? Não é uma coisa que a gente pensa do dia para noite, nessa coisa de transição de uma hora para outra, mas eu sempre tive 2 empregos, né? Enfim, eu trabalhei em empresas e tudo mais, na parte de vendas do que tinha, e a fotografia era a parte do final de semana, que normalmente os eventos eles acontecem mais no final de semana, então eu sempre tive essa parte. Acho que foi a partir de 2011,
11, 12, 15, 16, 17, que é onde eu comecei a trabalhar oficialmente com fotografia, ou seja, começar a receber pelos trabalhos que eu fazia. Ótimo. Até antes não. E desde isso eu continuei por muito tempo tendo 2 empregos. Em paralelo. Em paralelo. Final de semana fazia formatura, alguma coisinha assim, durante a semana editava e tinha um emprego normal durante a semana. Isso foi até 2019? Até 2019. Onde eu saí em 2019, na verdade, da empresa onde eu estava, e decidi ficar só com fotografia. E nesse 1 ano a gente tive vários trabalhos, então eu fiquei bem feliz por estar conseguindo me manter e fazer engrenar, girar, ou seja, financeiramente e tudo mais. Mas a gente tem em 2020, né, enfim, a pandemia, que tudo aconteceu e tudo mais, e como muitas pessoas do ramo acabaram tendo muita dificuldade. Até porque o teu maior foco, né, era trabalhar com os eventos, né? Então, dali foi um baque, porque, tipo assim, tava muito ansioso, porque tinha muitos trabalhos durante o ano já marcado, e foi um momento que, tipo, parou. Então, tipo assim, tudo parou, tudo foi cancelando, fui recebendo mensagens. Então, querendo ou não, isso assusta, tipo, financeiramente e tudo mais, acaba tendo um receio. Eu voltei a trabalhar numa empresa, na parte de vendas de novo, e fiquei acho que mais 1 ano e meio, 2020, 2021, eu saí metade de final de 2021, eu acho. Início de 2022 eu lembro que eu já estava só com fotografia novamente. Eu tinha, né, finalizado Isso, tava bem ali, eu acho que eu saí em setembro. Eu não lembro exato a data, mas enfim, em 2022 aí eu voltei e desde aí a gente continua. Mas é um processo para quem tem futuramente qualquer transição de carreira, acredito, que é um processo que ele tem que ser muito bem estudado e muito bem organizado, tanto financeiramente quanto estrutural, para ter uma noção de não se frustrar futuramente. Muitas pessoas acabam, conseguiam um pouco de trabalho, tá rendendo, vou largar o emprego. Sendo que daqui a pouco, nos próximos meses, tu não sabe como é que é ainda o teu fluxo de trabalho. Pode ser que no verão seja bom, ou no inverno. Então, acaba se tornando um pouco... Eu vejo muito isso hoje em dia na fotografia mais próximo. Muitas pessoas, começaram na fotografia, largam o emprego, e aí acaba se frustrando e acaba voltando e largando a fotografia. Sendo que às vezes é um processo um pouco mais demorado nessa transição no total, não só com fotografia, acredito com todas as carreiras, mas que precisa ter muito cuidado. Então, a parte de processos gerenciais foi muito, muito importante nessa área, porque me fez entender, tipo assim, não é de uma hora para outra. Tu tem que entender que se tu quiser, tu tem que fazer uma coisa com calma, ter um planejamento, ter um plano, ter uma organização, porque é um negócio, então um mês pode ser que tenha um pouco melhor, outro mês pode ser que não dê tanto, então tendo uma organização tu consegue fluir para mais futuramente. Show! E eu quero agora entender um pouco mais do lado profissional do Carlos e o lado fotógrafo também, onde traz a questão mais da arte, né? Sim. Também do teu olhar para a fotografia, né? Porque cada fotógrafo tem uma perspectiva diferente, né? Então, eu queria também te ouvir nesse sentido. Como é que tu foca, né, o teu olhar para o registro ou para captar aquela lembrança, como tu mesmo disse, o momento? Sim, então, todo esse olhar, a gente fala muito de registro fotográfico, fotografia com sentimento, e conforme o tempo tu vai aprendendo e vendo o que é mais importante para cada cliente. E não só para cada cliente, mas no geral também. Que eles dão muito valor para aquela foto onde é um abraço com a avó, um abraço com o vô, um sorriso da família. E é nisso que eu acabei focando mais conforme o tempo. E eu acabei vendo... enfim, entregava o trabalho e via qual era a reação em cima das fotos ou de algum material. Eu amei essa foto, adorei essa, e sempre era a mesma referência de sentimento, ou seja, uma fotos com emoção. Então, era momentos, frações de segundo que acontece uma emoção de um abraço, de um sorriso, de um olhar que merecem ser captados. Então, a gente já tem o óbvio que a gente sabe que a gente vai fazer na fotografia. Mas o que não é óbvio também merece ser fotografado. E é esse que não é óbvio que acaba sendo o diferencial. E é isso que eu gosto de entregar para o meu cliente. Entregar o que ele não espera. O que realmente vai fazer ele sentir uma emoção especial daquele dia. Então, eu acabo
focando muito em pequenos momentos que acontecem. A gente sabe que num casamento vai ter entrada da noiva, mas tem aquele momento que o noivo vai olhar a primeira vez para ela, ou o pai vai olhar para filha vestida de noiva que ele não viu ainda. Então são esses pequenas frações de segundos e momentos que eu vejo assim que é onde eu gosto de estar, onde eu gosto de fotografar, e eu gosto de entregar esse registro, essa foto pro cliente, assim. E é onde tu tá presente, né? E realmente é onde tu tem esse olhar. E bem particular, né, de cada profissional. Tem toda uma emoção envolvida. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã do teu trabalho, já conheço teu trabalho de um bom tempo. E é exatamente isso que tu tentou traduzir, né, pra gente, né, um pouquinho questão do teu olhar, mas é sobre isso. Eu acho que é captar numa fração de segundos uma emoção. E o teu trabalho, assim, o que pra mim também chama atenção é que muitas vezes esses registros, teoricamente, são estáticos, né, que é a foto, mas tu consegue captar movimento e emoção, né, numa foto. Então eu percebo muito isso no teu trabalho, né? Acho muito legal essa tua abordagem, esse teu olhar para aquele momento que tu já antecipa. É que acontece isso, sabe? Às vezes a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe como é um roteiro, a gente sabe. Então, a gente estando antecipado um pouquinho, a gente conseguir coisas melhores. Então, essa antecipação, né, faz com que a gente consiga ter esses registros captados. Às vezes, se fosse assim, muito em cima da hora, às vezes a gente não consegue, mas ter essa antecipação de segundos, de saber o que vai acontecer, estar preparado, e principalmente estar no lugar certo para fotografar, E eu acredito muito que também faça muita diferença, por exemplo, tu estar presente, né? Porque, como mesmo tu falou, tem um cerimonial que se repete, né? Principalmente em eventos, casamentos, aniversários e tudo mais, mas tu está vivendo o momento, né? É muito mais fácil de tu se antecipar. Tô errada. Não, 100% certa. E até falo, assim, com os clientes e tudo mais, quando a gente conversa para fechar um trabalho, a pessoa tem que ter certeza de quem ela está contratando para estar ali, porque 100% da pessoa tem que estar ali, não só ali fotografando, mas ali de fotografando e sentimento principalmente. E eu sou muito emotivo, então quando eu sempre falo, olha, eu vou estar fotografando, se você olhar pra mim e estiver chorando, tá tudo certo, não tem nada de errado, porque tu tem que estar de coração, e é isso que pra mim faz a diferença, tá ali de coração, sabe, pra fotografar frações de segundos, frações de momentos que vão acontecer, tá emocionado com o que tá acontecendo, envolvido com o que vai acontecer, sabe? Então, é aquele brilho no olhar de estar naquele momento, sabe? Então, de estar 100% focado ali pra viver as emoções. Se tiver que chorar, eu vou chorar junto. Se tiver que sorrir, vou sorrir junto. Se tiver que brincar com eles, vou brincar junto. Participar da festa, curtir, sabe? Porque quando eles contratam uma pessoa pra estar contigo, não quer que a pessoa... É isso, tá, tchau. Cara, vamos aproveitar como é que vai ser a festa, como é que vai ser o momento deles. Agora, porque, como tu falou, existe um cerimonial, existe um cronograma de evento, no geral, de tudo que tu vai fotografar, mas pode acontecer coisas fora, e tu tem que estar preparado para estar disposto a isso. Todo mundo quer um dia de sol no dia do seu evento, mas às vezes a chuva também vai estar ali. Então, às vezes a gente tem que estar preparado para estar ali na chuva. Então, tipo... E extrair o melhor da chuva, né? Extrair o melhor da chuva. Tipo, tudo bem, a chuva não vai ter foto legal porque tá chovendo. Não, se tá chovendo, a gente vai fazer foto legal com a chuva, a gente vai pensar, a gente vai trabalhar. Eles vão estar dispostos também, então a gente vai trabalhar e dar o nosso melhor, sabe? Então, estando ali 100% no evento, ele faz com que ele flua melhor e te entregue futuramente resultados, né? Tu estando 100% onde tu deveria estar naquele momento, com certeza vai entregar um trabalho bom. Perfeito. Carlos, e com relação... Hoje tu trabalha mais com eventos, né? Sim. Do que outros tipos de fotografia, né? E o motivo pelo qual tu escolheu essa área está relacionado à tua memória afetiva das festas em família ou não? Eu acredito que sim. Tu foi pra essa área? Involuntariamente eu acho que sim, sabe? Porque eu sempre tive esse registro de ter tudo documentado, sabe? Então tudo fotografado. Tem fotos da primeira Eucaristia, às vezes até não eram festas grandes, eram festas pequenas em casa, mas tinha registros fotográficos.
E eu acho que quando a gente olha pro passado, a gente consegue ver coisas que a gente não lembrava. Ou sentir coisas que a gente não lembra, porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Mas a gente a gente vai acabar se tornando uma memória para alguém. Então, quando não sei se eu decidi entrar nesse ramo por isso, mas da forma que eu acabei vendo e vejo as coisas, eu acho importante a pessoa tá vivendo o melhor da vida dela, ou aquele momento é o mais importante da vida dela, aquele momento ali. Na vida ela vai ter vários outros. A gente tá falando de uma formatura, a gente tá falando de um casamento, a gente tá falando futuramente de uma gestação, um filho, uma família, sabe? Então tem vários momentos que a pessoa vai ter ali e ela vai ter que ter um registro importante daquilo, porque é a vida dela. Se a gente for pensar, o que faz a gente lembrar da gente, sabe? É uma foto, futuramente um vídeo, alguma coisinha assim. Saber quem tu era, o que aconteceu na tua vida. Faz parte da tua identidade, né? E eu queria pegar esse gancho até porque eu percebo, eu também tenho muitos registros, assim, de família, né? Minha mãe, inclusive, toda vez que a gente vai fazer um registro, a minha mãe gosta de fazer aquela foto mais certinha, né? E tudo mais. O importante é ter, sabe? E o engraçado é que eu digo que ter esse registro fotográfico, né? Ao longo do tempo, é como a gente lê um livro. Cada vez que a gente vai olhar ou ler aquele livro, a gente vai ter uma interpretação um pouco diferente. Vai se remeter, é claro, àquele momento que a gente vivenciou, mas também vai olhar de uma outra forma que a gente não viu antes. Sim, é um capítulo novo que está sendo escrito, né? Então, cada momento, cada história é um capítulo novo que tu vai acabar colocando num livro teu. Como se a gente fosse pegar, vou contar uma história da minha vida. Eu posso contar aqui toda a minha história que eu lembre. Mas se eu te trazer fotos, tu vai entender muito melhor de como foi. Eu vou te contar do meu aniversário, que foi assim, foi ao ar livre, porque a gente morava numa casa. Tudo bem, tu vai ter uma referência, mas se eu te trazer uma foto, olha, aqui era a minha casa, aqui onde foi. Então a gente acaba tendo uma memória fotográfica, é óbvio, né, do que a gente fotografa. Mas ter a tua história fotografada, eu acho que é uma coisa incrível, assim. Pelo sentido de tu poder contar uma história, tu poder mostrar para as pessoas como foi aquele dia, e a pessoa vai entender, ela vai ver aquilo. Então a gente conta um pouquinho como se fosse um livro da vida. Inclusive a gente tinha eu tenho vários álbuns com fotos impressas e tudo mais, e isso acabou se perdendo um pouco. Hoje a gente mostra no celular, né? Sim. Tinha um momento, pelo menos a gente tinha um momento, chegava uma visita, a gente mostrava os álbuns, tinha essa dinâmica, né? Sim. E eu queria que tu também trouxesse o olhar com relação às questões tecnológicas, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Até mesmo para os teus recursos, né, fotográficos. Sim. Então, só dando um adentro ali, foto impressa é maravilhoso, gente. Por favor, imprimam fotos, façam um álbum, porque, Ju, é uma coisa incrível. Então, tu ter um no celular, vai estar no celular, e tu nunca vai mostrar pra uma pessoa. É muito difícil, tu vai lembrar. Da viagem que eu fiz, peraí. Não tô achando. Quando tu consegue ter um material impresso do que tu fez, seja o que for, viagem, aniversário, um material impresso, um álbum, foto impressa, que eu também tenho vários daqueles de colocar tudo impresso nos saquinhos. Então, tu tem um material, eu tenho muita coisa impressa e eu gosto de ter isso. Eu tenho, inclusive, um álbum meu, que eu coloquei de memórias, e em cada momento importante, eu imprimo uma fotinho Polaroid, aquelas pequenininhas, colo no álbum, coloco a data, escrevo alguma mensagem daquele dia, e tá ali, como se fosse um álbum, um caderno de recordação. E voltando, então, da pergunta ali, a tecnologia e tudo mais, ela tá nos surpreendendo cada dia mais, né? Então isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque faz com que ajude ainda mais a gente ter esses registros ainda melhores, né? Com tecnologia de ponta, recuperação de fotos, enfim, é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. Então tem a inteligência artificial também que tá aí e fornece muita informação, muito conteúdo, né? Muita coisa que nos agrega ainda mais. O importante é a gente saber entender e usar no melhor artifício para nós, sabe? Muita gente fala, tipo, então vê como ameaça os celulares com câmeras maravilhosas. Não, porque é só um material bom. Se tu der um material bom para uma pessoa que não sabe usar, vai continuar sendo só um material bom. Exatamente. Sabe? Então, tu agregando tecnologia pro teu trabalho, tu agregando conhecimento, sim, é um diferencial. Agora,
só ter uma coisa boa sem saber usar não vai fazer diferença. Exatamente. Porque é aquele olhar. Então, que nem a gente conversou antes, assim, tu vai além da tecnologia, tu tem o olhar, tu tem o sentimento, tu tem estudo pra estar ali pra fotografar o melhor, sabe? Senão é só... Não é a mesma coisa. A gente pode Não. ter ambos os registros, né? Sim, pode ter ambos. Mas o olhar do fotógrafo, do profissional, né, é totalmente diferente. Sim. E falando nisso, na questão do profissional, pra gente já encerrando o nosso bate-papo, o quão é importante hoje os registros, né, de imagem também, utilizar isso a nosso favor para a gente se posicionar nas redes, para a gente poder também comunicar o quanto isso agrega não só o registro em si do evento, mas como a gente pode utilizar, né, toda esses registros de imagem também para o nosso profissional, né? Sim. Então, voltando num geral, que a gente conversando, ali a gente vai ter vários momentos importantes da vida de cada pessoa. E N momentos vão ser diferentes um pro outro. A gente tem, a gente fala desde aniversário infantil, a gente fala de formatura, de casamento, enfim, de retratos corporativos, de empresa. Então, isso agrega muito tu se posicionar de uma forma como os outros vão te ver. Porque o primeiro contato, normalmente, agora que a gente tem é com a internet, é uma rede social. Então, como é que as pessoas te veem? Através dali. Então, tu tendo um conteúdo, tendo boas fotos, mostrando realmente quem tu é, faz total diferença. Não digo só de pessoas, mas digo de tudo que é mostrado na rede social, que se for vender algum produto, alguma coisa, sendo uma boa imagem por si só, ele já agrega muito mais do que ter um material sem muita qualidade e tudo mais. Mas, assim, poder a gente trazer isso também para aliar a nossa comunicação, né? O nosso posicionamento, o que a gente quer transmitir, o que a gente quer vender também. Exatamente. Isso é o principal, mas é isso. Tu faz a ideia de tu ter um conteúdo fotográfico e fazer um ensaio, é tu extrair o melhor de ti, para que as outras pessoas te vejam através dali e futuramente, enfim, te contratem, obviamente, seja por retrato corporativo, enfim, ou algum... Ou até mesmo aonde essa pessoa, esse profissional também, ele está inserido, né? Em eventos que ele tá presente, em vários momentos, não só a foto oficial, né, Carlos? Sim, é que fotografia, ela se abrange num momento de tudo, né? Então, tudo que tu vai tá fotografando, ela acaba se tornando um registro para ser usado. Então, tu consegue usar como é que foi um evento, quem estava no evento, o que foi feito, sabe? Então, acaba se tornando, no geral, ótimo. Só agregando, né? Só agregando. Vamos, então, para o nosso bate-bola final. O que tu prefere? Café ou chá? Chá. Remoto ou presencial? Presencial. Livro ou filme? Filme. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Natureza. Um hobby. Não vale fotografia. Que já não é mais hobby agora. Não é mais hobby. Eu gosto de fazer esportes, no geral. Sim, correr, jogar vôlei, me exercitar eu gosto como um hobby. Assim, ultimamente eu tô trabalhando tanto que me exercitar já é um hobby. Então, eu gosto de jogar videogame também, bem descontrair um pouco. Inclusive, tu tava falando, né, nos bastidores, né, que alguns momentos também não é tão comum, digamos assim, né, mas tu até faz alguns registros de eventos de corrida também, porque é um marco na vida da pessoa, ela chegou num momento que ela superou uma... Então, a fotografia de esporte, na verdade, ela já vem... Eu comecei fotografando, no caso, corridas de bicicleta, né, que meu irmão fazia, mas ela vem se tornando muito presente no meu trabalho hoje em dia. Enfim, a gente tem um grupo de fotografias bem bacana aqui em Caxias, Foto Serra Gaúcha, que a gente fotografia de esporte em gerais. A gente focou um pouco mais em corrida, a gente fotografa todos os eventos que a gente consegue, enfim, conversar com os organizadores. Mas a gente viu ali uma fotografia diferente do que era acostumado a gente ver antigamente para fotografia de esporte, onde era uma fotografia qualquer uma. Não era uma fotografia com uma qualidade, não era uma fotografia pensada, era só uma foto. Quando a gente começou, enfim, no caso, quando a gente começou a introduzir, quando a gente começou a entrar um pouquinho,
a gente viu que a gente podia fazer muito mais, sabe? Então, toda essa emoção desse sentimento, desse carinho, de estar presente no evento, é de estar ali junto com os corredores, porque a gente vê coisas absurdas. Então, tipo, eu digo absurdas, tipo assim... De superação. De superação, realmente... E da própria emoção também. Emoção, imagina tu fazer a tua primeira maratona, primeira meia maratona, e tem eventos que são muito maiores, onde as pessoas ficam dias correndo, correm um percurso, descansam, acordam cedo, correm outro percurso, enfim, a gente tem os caminhos de Caravaggio, que é um percurso, então a chegada desse momento, ele se torna muito especial, é muito emocionante, porque a gente vê pessoas que ficaram 2, 3 dias pagando uma promessa, enfim, chegando numa corrida, ou correndo a primeira maratona, 3, 4 horas, a pessoa tá ali correndo, e a gente vê pessoas com idades um pouco maiores, estando ali, se esforçando e dando o máximo de si para conquistar, para fazer, às vezes, um tempo melhor do que já fez. Então, a gente vê um processo de superação que precisa ser fotografado muito e vibrado muito com a chegada deles. É muito importante. Que show. Acabei fazendo aqui um parênteses, né? Muito bem, que frase te motiva? Uma frase que me motiva... Eu acho que não desistir. Porque, tipo... ou botar algum empecilho. Acho que não desistir. Porque... acho que nada vai fazer desistir. Tipo assim, tá chovendo. Tem sol. Não desistir. Perfeito. Que livro que tu recomenda para o público? Um livro. Roube como um artista. Que tendência de futuro te entusiasma? O futuro... Assim, tu diz o futuro... Um futuro. Pode ser próximo, pode ser longo. Um futuro onde as pessoas vivam mais o presencial, sabe? Hoje a gente vê tanto rede social e tanta coisa não produtiva que eu acho que essas pessoas conseguirem deixar um pouco de lado e viver mais o presencial, estarem mais presentes quando estão com os amigos e tudo mais, eu acho que vai ser um futuro melhor. Show. Qual o principal insight que tu traz para o público do nosso bate-papo hoje? Que a gente foi conversando. Imprimam fotos. Valorizem a fotografia, que são memórias da vida de vocês, que vão ficar guardadas pro resto da vida. Eu acho que, assim, no geral, já que a gente comentou isso, imprimam fotos e guardem fotografias e invistam em memórias para vocês. E que pergunta que você deixa hoje para a audiência? Uma pergunta... Eu vou tentar formular da melhor forma possível, se eu não conseguir. A pergunta é: como tu gostaria de ser lembrado? Sabe? Acho que é isso. Como tu gostaria de, no futuro, tu se ver? Não é bem uma pergunta, mas é tipo... É uma reflexão. Uma reflexão, tipo... Eu digo isso voltando pra parte de fotografia mesmo. Porque às vezes a gente para pensar ou dá uma olhadinha assim... E às vezes a gente vê que a foto que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, foi há 4 anos atrás. E às vezes eles estão ali do teu lado. E às vezes nem todo mundo tem a mesma oportunidade de poder fotografar. Ter esse registro de novo. Então, às vezes são coisas tão básicas e, tipo assim, que a gente não pensa. Então, às vezes são pequenos momentos que valem a pena ser registrado de uma forma assim... simples, não vou dizendo, tem um fotógrafo, não, às vezes é um almoço em família, alguma coisa assim, às vezes fazer um registro para ter essa lembrança daquele dia, daquele momento é muito importante. Às vezes a gente não... É tão corrido, né, que é tão corrido. A gente acaba não fazendo. Às vezes é aquela coisa tipo assim, tu vai lá ver tal pessoa, ou amigo teu, alguma coisa, qualquer coisa que for, não dá tempo por causa disso, não por causa daquilo, sabe? Às vezes quando se encontra faz 1, 2, 3 anos, até mais tempo, e às vezes não tem um registro de uma memória, sabe? Então, eu acho que é isso. Deixar memórias. Através da foto. Muito legal. Gente, eu queria que a câmera capturasse o brilho do olho dessa pessoa incrível aqui, porque a gente tá nos bastidores, gente, eu aqui no bastidor, eu consigo ver, assim, captar, né, essa super luz desses olhos aí, né, porque... que os teus olhos sempre brilhem, assim como estão brilhando hoje. Que frase que tu deixa uma palavra para definir nosso encontro hoje, Carlos?
Maravilhoso. Foi tudo tão perfeito. Então acho que é isso. Maravilhoso. Eu quero te agradecer imensamente, primeiro por ter recebido, né, acolhido esse convite de estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua história, da tua visão também sobre a tua vida, mas também sobre a tua perspectiva aí profissional. Muito, muito, muito obrigado. Espero que tenha conseguido fazer tudo da melhor forma. Sei que eu talvez me enrolei um pouquinho pra falar, mas eu não sou acostumado muito. É que, gente, eu tô tirando ele de trás das câmeras, literalmente, né? E colocando o holofote em cima. Ele não tá muito acostumado com isso, ele é um pouco tímido. Aquilo que eu acabei de falar, faça um registro, né? Vale pra mim, porque eu não faço foto minha. Eu faço fotos com a minha mãe e tudo mais, mas assim, fazer fotos minhas é uma coisa que eu não costumo muito fazer. Então, estar no outro lado é totalmente diferente. É desafiador pra ti, né? Muito. Mas obrigada por ter Imagina, eu tenho que agradecer, enfim, por ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais do meu trabalho. É a primeira vez que eu falo, então, de verdade. Então, muito obrigado, muito mais uma vez. E só tenho a agradecer pelo convite e agradecer ainda mais pela parceria que a gente tem nos trabalhos. E sempre que precisar, por favor, pode me chamar. Com certeza vai estar aberto aqui pra ti, Carlos. Ótimo. Eu espero também que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com essa pessoa maravilhosa, Carlos Renz. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.